Nós viemos à reunião de campo da Coamo em Faxinal. Airton Galinari conversa com a gente nesse momento, prestar informações para os agricultores, debater um pouco sobre agricultura. E nós estamos vivendo um momento aí diferente, é importante conversar com o homem no campo, né? A Coamo tem sempre essa preocupação. Bom, primeiramente, sempre bom falar com os ouvintes da Nova Era e do blog, porque realmente é um canal de comunicação, são canais de comunicação muito confiáveis e que o nosso produtor ouve, a comunidade ouve e a gente acha importante se comunicar. Assim como a gente vem fazer essa comunicação direta, né, olho no olho com os nossos cooperados, porque entendemos da importância de trazer informações da cooperativa dele, né? A cooperativa é dos cooperados, 32.500 cooperados, 76 municípios. Então isso a gente deve essa satisfação e fazemos isso sempre que possível, através dos nossos canais de multimídias, do modo geral, através das nossas assembleias, através das nossas reuniões de campo. E esse é um momento de contato. É um momento que a gente traz o nosso presidente do conselho, doutor Haroldo, vem falar de cooperativismo, vem mostrar as diferenças do modelo cooperativo para o modelo mercantil normal. A gente vem falar de mercado, como é que está na nossa análise a situação de mercado, as perspectivas de mercado para os produtos que os nossos cooperados produzem. A gente fala dos investimentos da cooperativa para melhorar as condições de atendimento do nosso cooperado, seja no recebimento de grãos, na distribuição de insumos, na assistência técnica, enfim. Falamos da assistência técnica, falamos dos recursos, né? Agora com o lançamento do Plano Agrícola do Governo, então a gente vem dar alguns esclarecimentos e a visão da cooperativa para o que foi dado no Plano Agrícola. E falamos também da Coamo. Então vem o nosso presidente da Coamo, vem falar sobre os recursos que a Coamo aporta, né, para suportar as atividades do nosso cooperado. Então é uma reunião bastante abrangente e que traz realmente de forma bastante clara, bastante simples, a situação da cooperativa e como que ela pode contribuir para os negócios do cooperado porteira para dentro. Porteira para fora, cara, a cooperativa contribui agregando valor à sua produção. Clima, geada, preocupa, deu prejuízo? Preocupa, né? Realmente, em algumas regiões em especial, algumas regiões bem menos. Então, se for pegar o oeste do Paraná, algumas regiões ali um pouco mais noroeste, a geada já pegou o milho numa situação bastante avançada, então prejudica menos. Mas em regiões de transição, como essa nossa região aqui, ainda tem muito milho que foi prejudicado, ou mais prejudicado, né? Pegou milho aí, como diz o produtor, já passando um pouquinho da pamonha, mas milho que ainda tem um estágio maior, mais longo para se finalizar. E aí realmente a geada pegou, né? Pegou trigo também, né? Já é bem menor a área de trigo e ainda tem bastante trigo que já está aí cacheando, que já está em estágio que se prejudica com a geada, mas o trigo agora a gente tem que esperar ele se manifestar um pouco mais para a gente ver qual é o prejuízo. No milho é um pouco mais visível e tem já até umas tabelinhas aí de expectativas rodando no mercado aí, de expectativas de que se pode perder. Mas perde, né? Em todas as regiões, do modo geral, alguma coisa perde, nunca é bom, né? Mas o agricultor, como a gente conversa com eles, né? Eles mesmos dizem, não é a primeira e não será a última. A gente vive, né, um setor que está sujeito a isso, a gente estimula o uso do seguro como uma forma de proteção e o nosso produtor é muito resiliente, né? Ele sabe que isso, mesmo quem for um pouco mais prejudicado, isso vai passar e que novas safras virão e ele recupera. Economia global, o que acontece na China, nos Estados Unidos, o que a gente pode dizer de perspectiva do milho, da soja, nessa economia global? Olha, nós temos um mercado de oferta, né, alta. Então, do modo geral, as commodities que nós produzimos, soja, milho, trigo, elas estão bastante ofertadas a nível mundial. Os estoques estão altos, do modo geral. Isso é o motivo de que nos últimos tempos a gente não tem visto os preços descolarem, né? Os preços estão mais achatados e achatados justamente pela oferta e demanda. Tem momentos que a gente orienta o produtor, tem momentos em que ele deve aproveitar, fazer
uma comercialização mais escalonada, não deixar tudo para uma data só, apostando em alguma futurologia, porque isso não tem acontecido. Então, tem momentos em que a gente consegue oferecer por uma variação de câmbio, por um momento de algum cliente, né, internacional que vem buscar produto com mais vontade, assim, com mais necessidade, e que o preço dá algumas variações, e é isso que hoje é o mercado. É um mercado de pequenas variações. Então você tem que estar fazendo uma comercialização mais escalonada e aproveitando esses melhores momentos. Essa é a orientação que a gente vê, porque nós tivemos uma super safra no Brasil e está uma previsão muito boa para os Estados Unidos, que é o momento agora deles, é o verão deles. Eles já plantaram a safra deles e está indo em boas condições e tudo indica que vamos ter mais um ciclo de grandes produções, que é maior que o consumo. Então tem gerado um aumento dos estoques mundiais, pressionando os preços para baixo. Plano safra, deu para analisar? Vimos já bastante coisa, né? Tem coisas boas, né? E tem coisas que não são boas, né? Então, rapidamente o que tem de bom são algumas variações. Por exemplo, o enquadramento do médio produtor, que era para quem tinha renda bruta até de 3 milhões por ano, subiu para 3 milhões e meio. Então tem agricultores que o ano passado foi enquadrado como demais, que os juros são maiores, e que esse ano pode ser enquadrado no Pronamp, que os juros são menores. Isso é uma coisa boa. Os recursos vieram razoáveis dentro daquilo que se esperava, né? A quantidade de recursos, próximo de 600 bilhões, mas os juros vieram pesados. Então já era uma expectativa, mas a gente sempre tem uma esperança de que o governo faça alguma coisa, mas a gente sabe que o governo está com as contas dele muito pressionadas, né? Não está conseguindo equilibrar suas contas, então que não teria muito recurso para fazer a equalização. A equalização é o que o governo põe de dinheiro para cobrir a diferença entre o juro que ele oferece no plano em relação ao mercado, a Selic. Selic foi a 15 e ele jogou os juros para 14 para os demais. Jogou o juro para 10 para o Pronamp e 8 para os pequenos produtores, os produtores do Pronaf, do custeio. Isso é 2 pontos percentuais a mais do que o plano passado. É pesado, né? Juro de 14 é pesado, é praticamente mercado, quase mercado, né? Juros de captação a mercado. Os demais, que já não vai ter todos os recursos supridos pelo Plano Safra, vai ter que complementar isso com dinheiro de banco. E isso é mais caro ainda. Então, realmente vai ficar mais caro para o produtor, né? Vai encarecer nesse próximo ciclo, né? Mas é o que tem. Acho que o produtor, nós vamos tentar fazer o melhor possível aí em termos de preços. Já começou ajudando muito o produtor para o próximo ciclo, porque no plano que nós fizemos, que já foi vendido mais de 90% de todos os insumos que o nosso cooperado vai precisar para implantar a cultura em setembro, outubro, né, a cultura de verão que vem, nós já vendemos para ele e vendemos em condições espetaculares. Então vendemos aí em muita coisa prazo de safra, que a própria Coamo vai bancar, ele não vai precisar ir a mercado, né, já tem o preço travado lá na frente, e ele pode pagar com a produção, com contratos que ele fez também, e as condições de preço de fertilizantes, herbicidas, fungicidas, enfim, do modo geral, nós conseguimos condições muito boas. Que se fosse comprar hoje, estaria aí 15%, 20% mais caro. Então ele já fez um bom negócio, ele já começou bem o seu ciclo novo. É como que a cooperativa pode, né, beneficiar o cooperado, fazer esses negócios melhor para ele, né? Só para finalizar, obras, né, nos entrepostos aqui da nossa região tem previsão, né? Claro, nós estamos aqui em Faxinal hoje com praticamente uma nova unidade, né? Nós estamos aí com grandes investimentos em Faxinal, né? Linha de silos, tombadores, já trocamos secadores recentemente, colocando novas linhas de recebimento, vamos verticalizar toda a parte de armazenagem de insumos, vai melhorar muito a parte de insumos, enfim,
Para o próximo ano, a Faxinal é uma nova unidade, né? Muito mais moderna. Temos em Cruz Maltina, que já entrou em operação agora nesse período de milho segunda safra, 40 mil toneladas de capacidade estática nova. Quem passa na estrada vê aqueles 4 grandes silos, mas também melhorias no recebimento da produção. Em Marilândia, vamos colocar tombador. Marilândia é uma unidade que nós já demos um upgrade importante nos últimos anos, né? Ela já está bem moderna já, e agora vai receber mais ainda novas modernizações. Enfim, é obra para todo lado, realmente procurando beneficiar, agilizar, né? Melhorar a prestação de serviço para o nosso cooperado. Obrigado, parabéns à Coamo, parabéns ao agronegócio. Obrigado pela cobertura que vocês sempre nos dão, né? E pela credibilidade da vossa comunicação. Muito obrigado. Conversar com o Dr. Haroldo Galassini, da Coamo, numa reunião de campo que acontece em Faxinal. É importante essa conversa com o homem do campo, né? Nós fizemos no primeiro semestre uma conversa com todos os cooperados da Coamo, em toda a região da Coamo, e hoje estamos fazendo aqui em Faxinal. São 4 palestras praticamente, né? Uma é sobre cooperativismo, onde a gente quer sempre colocar o par da lei cooperativista, dos direitos e deveres e tudo mais, né? Como é que funciona a cooperativa de modo geral. Então a gente está pedindo o cooperado falar desse assunto para o cooperado saber como é que funciona a sua cooperativa. Na parte da administração da Coamo como um todo, o presidente executivo Ayrton Galinari fala da Coamo como um todo e fala da tendência de mercado dos produtos que o cooperado opera na Coamo. Depois tem uma parte de assistência técnica, onde o Aquiles Dias faz a questão da custo-produção, né? De soja, de milho, né? Para o cooperado ter uma noção exata do custo de produção com base nos nossos preços de insumos de modo geral. Então, uma palestra bastante importante também. E no final nós fizemos um trabalho sobre a Crédito Coamo, onde a gente fala de todo o trabalho que a Crédito Coamo é uma cooperativa singular de crédito só voltada para os cooperados da Coamo. Então, o cliente dela é o cooperado da Coamo. Uma reunião de mais ou menos 1h40, né? E o cooperado fica esperando muito essas informações porque ele precisa saber como é que funciona para poder operar, né? Queremos aí chegar na Crédito Coamo, aí vamos dizer 100% dos cooperados da Coamo. Então é um trabalho importante e muito esperado pelo quadro social. Muitos desafios em 2025, doutor Haroldo? Temos aí uns anos para cá, uns 3 anos para cá, e uma quebra de safra. Então eu digo que nós estamos tendo 2 problemas esse ano aí. Temos quebra de safra, frustração de safra e frustração de preço. Porque o preço também vem caindo, né, dos principais produtos aí que a gente produz, soja, milho e trigo, né? E isso faz com que o cooperado se descapitalizou um pouco, porque teve quebra realmente bastante significativa já na safra 24-25, 23-24, 24-25 no soja, milho, no trigo também, né? E agora temos aí esse milho, que é uma grande produção do milho segunda safra, mas já temos aí mais de 300 acionamentos de seguro, né, que o cooperado fica na dúvida se foi prejudicado pela seca e também depois pela geada grande, que tem milho plantado um pouco mais atrasado, que vai prejudicar. Então são problemas, né, e juntamente com a queda de preço, que descapitalizou o cooperado de modo geral. Teve que vender produtos que ele tinha, tipo assim, na poupança, né, que estava segurando, ele teve que vender, né, e tem um endividamento maior do que era normal aí, porque tivemos boas safras e bons preços. Mas isso a gente está acostumado na agricultura, é assim mesmo, né? Estamos trabalhando para regularizar essa situação. Então tudo isso é assunto da reunião para o cooperado saber mais ou menos como é que está a situação. O governo agora liberou o plano safra do governo, né, com um aumento de 2% de juros para o pequeno, para o médio e para o grande produtor também. Então era 6%, passou a 8% do pequeno, do médio era de 8%, passou a 10% e do grande passou de 12% para 14%. É um encarecimento de custo, né? Mas pelo menos o governo liberou aí, porque estava aí com grande dificuldade de recursos para liberar
o plano safra do governo. Agora, a partir daqui, vamos preparar o cooperado aí para financiar o custeio da safra 25-26. Os cooperados da região, mais algum recado? Fica à disposição. Não, acho que está indo bem, né? Temos aí uma grande participação do cooperado da região de Faxinal, né? Na produção de semente, na produção da produção mesmo, da entrega da produção, né? E temos aí uma boa reunião com uma grande participação também. Obrigado a vocês pela divulgação, né, de toda a Coamo, nos programas de rádio e tudo mais, né? Para que o cooperado fique sabendo como é que funciona a sua cooperativa.